Olá, sou o professor Paulo Thiago Fontinelli Cardoso, mestrando pelo Mestrado Profissional em Ensino de História, o Prof. História, da Universidade Estadual do Piauí, UESP. E irei apresentar o trabalho intitulado Para Além dos Saberes, História, Memória e Ensino no Ginásio Municipal de Piracuruca, Piauí, entre os anos de 1957 e 1975. Este trabalho ainda está em andamento e dará origem à minha dissertação de mestrado, orientada pelo professor Dr. Pedro Pio Fontinelles Filho, que faz parte da rede do mestrado Prof. História. O historiador, ao buscar a história das instituições escolares e através da análise feita através das fontes fornecidas sobre o objeto, tem como resultado não apenas uma narrativa histórica sobre o objeto em si, mas, antes de tudo, a construção de um momento da história local. Aqui são citados locais de educação escolar como elo de ligação com a história local. Porém, todo e qualquer local onde há interação humana pode ser considerado um dispositivo para a leitura da história local. Logo, esses dispositivos mencionados são parte integrante das cidades, que por si já têm grande interesse como objetos de pesquisa. Diante da exposição, o estudo da história do Ginásio Municipal de Piracuruca configura-se como uma análise desses locais de experiência da cidade, principalmente das vivências sobre a educação, as interações dos jovens que consumiu este local de ensino, interações estas entre si e posteriormente com os demais sujeitos, pois muitos desses jovens atuaram como profissionais de educação nos locais de ensino da cidade. Além disso, se dedicaram a outras ocupações diferentes do ensino. Assim, ao pretender pesquisar a história do ginásio municipal, é esperado também que os laços identitários sejam fortalecidos com o lugar e com o objeto de pesquisa, principalmente pelos sujeitos que consomem esses espaços, já que no município não existem programas, sejam eles ligados à educação ou ao poder público, que promova a história da cidade, ficando o conhecimento e a aproximação com essa história muitas vezes relegadas apenas aos momentos festivos, como o aniversário da cidade, por exemplo. Pelo exposto, percebe-se que a história local pode ser vista e usada como estratégia pedagógica, pois é um elemento constitutivo da transposição didática do saber histórico para o saber escolar, cabendo ao professor aliar aspecto da história local com os conteúdos da grade curricular. Outro ponto vislumbrado com a pesquisa sobre o objeto mencionado é compreendê-lo através das interfaces do patrimônio histórico. Serão analisados os aspectos da imaterialidade, vendo a escola em questão como instrumento de formação instrutiva relacionada à disponibilização de cursos secundários para as cidades do interior do Piauí na década de 1950. E sua função atual, já que a escola continua sendo referência na estrutura educacional na cidade, no caso, apenas o prédio da escola. Assim, de acordo com Eduardo Oliveira, o patrimônio pode apresentar a constituição da memória na relação de outras práticas sociais, ou mesmo com práticas que se desenrolam na relação com o ambiente natural. Trazer novos objetos e abordagens que contemplem a história do município de Piracuruca e pretendendo fazer uma revisita à história do ginásio municipal de Piracuruca, trago essas duas fotografias que fazem parte das fontes do estudo. A primeira fotografia, uma fotografia ainda da década de 1950, prestes a ser inaugurado o ginásio municipal, e a segunda fotografia é uma fotografia já da década de 1960, uma fotografia frontal, onde o ginásio municipal já está em pleno funcionamento. De forma geral, o presente estudo tem como objetivo compreender a história e a memória da instituição de ensino Ginásio Municipal de Piracuruca, como local de formação da população estudantil do município e das regiões vizinhas. E, além disso, analisar a instituição como espaço da memória e cultura escolar da cidade. Nesse contexto, quando, ao revisitar a história do Ginásio Municipal de Piracuruca,
tem-se também o papel de dar significados a um momento da história local, visto que, quando se escreve a história da cidade, pouco se contempla a história das instituições escolares do município. O estudo pretende, dentro da metodologia a ser aplicada, a fazer um estudo mais aprofundado sobre a história do Ginásio Municipal de Piracuruca, contemplando vários aspectos nessa pesquisa, principalmente aspectos relacionados à história local, à história da cidade, como também aos sujeitos que consumiam, que vivenciavam, que orbitavam o Ginásio Municipal de Piracuruca. Então, metodologicamente, a pesquisa estará centrada em fontes que remetem à cultura escolar. Nesse sentido, as fontes utilizadas para a pesquisa contemplarão a documentação produzida pela escola, né, ou as que estão arquivadas na escola, não necessariamente que seja produzida pela escola, tais como atas de fundação, o diário oficial, que autoriza o funcionamento, regimentos internos do período em que a escola foi o ginásio municipal, livros e fichas de matrículas, documentos avulsos, documentos estes que não foram produzidos pelo governo, mas que têm alguma relação, que retratam o cotidiano escolar, a cultura escolar também, e também fotografias de professores, alunos, eventos, funcionários, fotografias de momentos cívicos, fotografias de momentos festivos, fotografias de exposições. Ou seja, todo o material fotográfico que a escola dispor. Na pesquisa pensada, as memórias dos sujeitos históricos, que de algum modo tiveram relação com a instituição pesquisada, terão relevância ímpar para a escrita da história. Memórias estas baseadas em lembranças que muitas vezes não precisam das fontes para comprovar as realidades dos fatos. Além do exposto, ao se falar de memória, ressalta-se que não nos valemos apenas das memórias individuais de cada ator social, mas também das memórias dos grupos, o que entendemos como memória coletiva. Memória essa que sofre ressignificação e é compartilhada por grupos de determinadas regiões ou eventos. Nesse prisma, a memória coletiva será muito significativa na escrita da história do Ginásio Municipal de Piracuruca, pois não serão investigadas apenas as lembranças dos sujeitos isolados, mas de grupos que consumiam os espaços, como professores, alunos, funcionários, gestores e outras pessoas que orbitavam no ambiente escolar direta ou indiretamente. Com relação às considerações sobre o trabalho, reafirmo que o trabalho ainda está em andamento, as pesquisas ainda estão acontecendo, mas até aqui procurou-se mostrar de forma breve o percurso a ser feito para a escrita da história do Ginásio Municipal de Piracuruca, que funcionou entre os anos de 1957 a 1975, na cidade de Piracuruca, localizada no norte do estado do Piauí e no nordeste brasileiro. Lembramos que o trabalho ainda está em andamento, como eu falei, e foi pensado a partir da ideia da Carta de Intenções para a escolha de orientadores do mestrado profissional em ensino de História, o Prof. História. Assim, possivelmente a pesquisa no decorrer de sua feitura, de sua produção, passará por adequações quanto à metodologia aplicada, as fontes a serem pesquisadas, as problematizações, as fontes a serem questionadas também. Nessa premissa, a história do ginásio municipal foi vislumbrada nesse trabalho através de alguns prismas possíveis na pesquisa, como, por exemplo, a relevância da instituição de educação não só para a cidade, mas para a região onde ela está inserida, no caso aqui o norte do Piauí, pois surgem na época das pressões pela implantação dos cursos secundários no interior do Brasil. A pesquisa também pensa uma promoção de um momento da história local, visto que a história e memória das escolas do município raramente são pesquisadas e problematizadas, deixando assim várias lacunas, vários espaços, várias interrogações quanto à história da educação, não apenas no âmbito local, mas também das dimensões regionais e globais.
visto que a história local ela não está sozinha, ela está entrelaçada com essas outras dimensionalidades, essas outras estruturas. Trago nesse slide e nos próximos algumas referências que serão usadas, que estão sendo usadas nesse momento inicial do trabalho e também no projeto de pesquisa, que vai dar origem à dissertação. A gente procurou usar bibliografias relacionadas às temáticas de memória, temática de história local, a história do próprio município, história das instituições escolares, bibliografias relacionadas a fontes históricas, bibliografias relacionadas à educação também. Este foi o meu trabalho sobre o Ginásio Municipal de Piracuruca. Eu agradeço a oportunidade de estar trazendo e apresentando este trabalho na 10ª Jornada Virtual Internacional de Pesquisa Científica. Muito obrigado.